Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo, e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomoda, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai se levantar ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 17. O título do nosso jornalzinho está aí: 17º Domingo do Tempo Comum. E a palavra de Deus nesse final de semana nos convida a refletirmos sobre oração. Oração como um lugar de encontro com Deus. É na minha vida de oração que eu me aproximo de Deus. Portanto, a importância da oração, desse momento de diálogo, de conversa com Deus. É o momento em que eu me coloco diante de Deus do jeito que eu sou. E Deus sabe o que se passa no meu coração. E aí nós podemos nos perguntar: mas se Deus sabe tudo que tem dentro do meu coração, qual é a necessidade de eu ter que contar para Ele? É esse momento de oração, esse momento de intimidade que vai estreitando os nossos laços com Deus. E nós vamos perceber isso nessas leituras que nós acabamos de ouvir. Primeira leitura, livro do Gênesis, o capítulo 18. Quem participou da missa domingo passado, viu que nós líamos o livro do Gênesis também. Então, essa primeira leitura é a continuação da primeira leitura de domingo passado. Só para a gente recordar, lembra o que aconteceu na leitura domingo passado? Abraão estava sentado na porta da sua tenda, por volta das 3 horas da tarde, sobre um sol muito forte, e de repente ele é visitado por Deus, na figura de 3 homens. E Abraão corre ali e prepara um pequeno banquete, chama Sara e pede para Sara providenciar pães, coalhada, mata um bezerro. Portanto, faz uma pequena ceia
para aqueles 3 que ele nem conhecia. E aí a retribuição daqueles 3 foi anunciar que dali 1 ano Sara seria mãe. Ou seja, a minha disponibilidade em estar a serviço de Deus gera na minha vida a bênção. Quanto mais disponível a minha vida está para Deus, mais eu sou capaz de receber as bênçãos de Deus. E hoje, esses 3 homens, eles, depois de fazerem a ceia, agora eles estão indo em direção de Sodoma, para constatar se é verdade que ali se praticava todo tipo de pecado. Portanto, eram enviados de Deus, que foram até Sodoma, mas antes passaram perto da tenda de Abraão, para dizer para cada um de nós que Deus, por onde passa, Ele deixa marcas. Deus, por onde passa, Ele derrama as suas bênçãos. E está indo até Sodoma, porque nós sabemos da história de Sodoma, um lugar onde se praticava todo tipo de pecado. Então esses 3 homens estavam indo lá para ver se de fato a cidade inteira tinha se revoltado contra Deus. Então eles começam a preparar a investigação. E a pergunta fundamental do autor do texto de hoje é: o que vai acontecer se por acaso naquela cidade houver um pequeno grupo de pessoas santas, um pequeno grupo de justos? Será que Deus vai castigar todo mundo? Será que por amor a alguns justos, Deus vai perdoar o pecado de todo mundo? Na verdade, gente, era a mentalidade da época, uma mentalidade que vinha já há mais de 1000 anos atrás. Para o israelita, a família inteira era conivente. O que cada um da família fazia, todos os membros faziam. Eram solidários tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. Era essa a mentalidade. Então, se alguns da família falhassem, o pecado viria para todo mundo. Tanto é verdade que essa mentalidade foi até Jesus. E olha que a primeira leitura foi escrita há mais de 2000 anos antes de Cristo. Quando os discípulos de Jesus estavam andando e viram lá um paralítico, aí um dos discípulos de Jesus perguntou: quem é que pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Ou seja, estavam impregnados com uma mentalidade de que Deus castigava a família inteira. E aí então nós temos o texto de hoje. Olha só o atrevimento do autor desse livro. Ele na verdade está sugerindo que talvez a justiça de alguns seja mais importante para Deus do que o pecado de todo mundo. Gente do céu, nós vivemos numa cidade mergulhada no pecado. Nós vivemos numa cidade mergulhada na injustiça, na violência, na desigualdade. Será que nós estamos destinados a ser castigados? Será que Deus abandonou a nossa cidade? Será que Deus abandonou o nosso país? Aí a gente olha essa primeira leitura de hoje, em que Abraão vai perguntando para Deus, começa com 50 e termina com 10. Se houver 50, o Senhor vai passar por cima de todo mundo? Se houver 30, se houver 20, e se houver 10? Então essa primeira leitura deixa muito claro que a vontade de Deus de salvar, ela é infinitamente maior do que a vontade de castigar. Deus quer nos salvar sempre. E a postura de Abraão mostra que é possível dialogar com Deus de forma consciente, que é possível dialogar com Deus como família. O Deus de Abraão é assim, e é esse Deus que nós cultuamos. O Deus que entra na nossa vida, um Deus que nos desconcerta a cada minuto, um Deus que senta conosco à mesa, um Deus que cria comunhão. Portanto, um Deus que é diálogo, um Deus que nos ouve. E essa oração é a prova disso. Não é uma repetição de palavras vazias, mas é um diálogo espontâneo, sincero.
no qual se coloca diante de Deus tudo aquilo que estava enchendo o coração daquele homem. Ou seja, no diálogo com Deus, eu preciso tirar alguma coisa do meu coração. Na teologia a gente chama isso de kenosis, de esvaziamento. Eu esvazio o meu coração diante de Deus. Eu coloco tudo aquilo que está me incomodando diante de Deus, numa atitude sincera. Porque diante de Deus eu não preciso colocar máscara de bom cristão. Diante de Deus eu não preciso ser fingido. Diante de Deus eu não preciso mentir. Ele sabe tudo que tem ali dentro. E é essa liberdade que faz com que eu seja sincero diante dele. E isso vai gerando na nossa vida a bênção, na medida em que eu vou me esvaziando das coisas que estão me incomodando. Depois da nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Colossenses. Lembra que nós líamos essa carta a semana passada também. Hoje nós estamos no capítulo 2, em que Paulo já afirmava que só Cristo basta na nossa vida. Eu não preciso ficar correndo atrás de outra coisa, eu preciso correr atrás de Cristo. As outras coisas podem ser que me impeçam de encontrar Cristo de verdade. Os fardos que eu vou colocando na minha vida, muitas vezes escondem aquilo que é essencial, cria uma cortina de fumaça, impedindo que eu contemple o Cristo verdadeiro. Vamos explicar melhor, gente. Às vezes a gente pensa assim: eu sou um católico que vou à missa todo domingo. Eu sou um católico que rezo o terço todos os dias. Então Deus não tem outra alternativa senão me salvar, porque eu faço as coisas certas. E aí São Paulo está dizendo: não, senhor, não é assim que a banda toca, não. A salvação, ela começa dentro do meu coração. Participar da missa e rezar o terço ajudam a minha intimidade com Deus, mas o meu coração é determinante. Porque eu posso participar da missa a vida inteira, desde o dia da minha primeira comunhão até o último dia da minha vida, com o coração desejando mal para o outro, com o coração cheio de mágoa, com o coração cheio de rancor, com o coração com desejo de vingança. Portanto, a missa não tem valor. Eu participo de um rito vazio, que não produz nada em mim. E a Eucaristia precisa produzir dentro do nosso coração o homem novo, o homem que só tem Deus na sua vida, o homem que coloca toda a sua força, toda a sua segurança em Deus. E São Paulo diz depois: e quem faz isso não se decepciona nunca. Nós vamos decepcionando com as coisas que o mundo nos apresenta, mas com Deus nós não nos decepcionamos nunca, porque foi uma iniciativa dele de vir ao nosso encontro. Foi Ele que quis descer do céu, foi Ele que quis usar o útero de Maria por 9 meses, foi Ele que foi gestado dentro do útero de Maria, foi Ele que montou a sua tenda no nosso meio. Portanto, é uma iniciativa dele, Ele quis correr atrás de nós. É engraçado que nós somos a única religião no mundo que nós temos um Deus que vem atrás de nós. Nós não precisamos ir atrás dele. É Ele que corre atrás de nós. É Ele que desce do céu e vem morar no nosso meio. É Ele que nos oferece a cada manhã a possibilidade de ir para o céu. Basta que a minha vida seja igual a de Cristo. Basta que eu seja o homem da caridade, basta que eu seja o homem do amor, basta que eu seja o homem da solidariedade, do perdão, da misericórdia. E aí o céu está garantido na minha vida. E por fim, nós olhamos o evangelho de hoje, o evangelho de São Lucas. Hoje, nesse evangelho, Jesus ensina os seus discípulos a dialogar com Deus, a conversar com Deus. E deixa claro em todo o evangelho de São Lucas que oração é o lugar do encontro com Deus. Oração é o lugar onde eu sou o que eu sou, sem máscaras, sem hipocrisia.
Oração é o lugar onde Deus fala ao meu coração. Por isso nós precisamos tanto de momentos de oração. Por isso nós precisamos tanto conversar com Deus. E isso o próprio Jesus fazia, gente. Antes de Jesus fazer alguma coisa, ele se colocava em oração. Se nós pegarmos a nossa Sagrada Escritura e abrirmos lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, quando Jesus vai escolher os 12, Jesus entra em oração. Quando Jesus vai falar da sua paixão, Lucas 9:18, Jesus entra em oração. Quando Jesus se transfigura lá no monte, Jesus entra em oração, Lucas 9:28. Quando Jesus vai fazer a última ceia com os seus discípulos, Jesus entra em oração, Lucas 22:32. E no último suspiro na cruz, Jesus reza, Lucas 23:34. Então não poderia ser diferente, gente. Hoje Jesus ensina os seus amigos a rezar. Ensina os seus amigos a dialogar com o Pai. É o Filho que se coloca diante do Pai. Jesus nos ensina a sermos íntimos do Pai, e a nossa intimidade com Deus vai proporcionar que vivamos aqui na terra aquilo que nós vamos viver lá no céu. Que transformemos esse mundo num pedaço do céu. Que transformemos esse mundo num lugar de justiça, num lugar de paz, num lugar de solidariedade. E aí, terminando o Evangelho, Jesus se refere a nós como sendo maus. Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu vai dar quando você pedir. Não é isso que ele diz? Jesus não está querendo ofender, não, gente, falando assim que nós somos maus. O que Jesus está querendo dizer é destacar a grandiosidade do coração de Deus, nos dando a certeza de que Ele atende quem quer que seja. Basta ter fé e esperar o tempo de Deus. O mundo nos ensina que nós devemos ter as coisas para ontem. A sociedade é assim. Quando nós vamos comprar uma coisa, nós queremos sair da loja com aquilo na mão. E aí a gente começa a transformar a nossa relação com Deus da mesma forma que nós transformamos, que nós temos relação quando a gente vai comprar alguma coisa. O tempo em Deus não é tempo de cronos, que vem de cronômetro, que é medido no relógio. O tempo de Deus não é assim. O tempo de Deus é uma outra tradução. Cronos é de cronômetro, que vem de relógio, que é o tempo. O tempo de Deus não é assim. O tempo de Deus se chama Kairos, porque é tempo de graça. É graça que Deus derrama, é graça que Deus vai derramando, e na medida da minha intimidade com Ele, eu vou absorvendo essa graça na minha vida. Portanto, é preciso esperar em Deus. É preciso não se decepcionar com a demora de Deus. Deus dá a coisa no tempo certo. E essa entrega e essa confiança em Deus vai nos fazer melhores. Vai nos fazer acreditar que em Deus tudo é possível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,